Selfie, dois pontos. Eu, mulher negra, escritora, de Fernanda Felisberto. Sempre tento entender o porquê de uma literatura nacional ter orgulho de ser uma literatura para poucos, quase uma sociedade secreta, deixando de fora a pluralidade de vozes e da diversidade cultural que compõe o mosaico brasileiro. É bem verdade que um dos motivos é a manutenção das castas brasileiras, onde o poder econômico e habilidade literária se fundem, formando o brinquedo literatura brasileira, que já saiu do forno como clássico, como bem sinalizou Flávio Cotti em sua trilogia sobre canone literário brasileiro. Mas a insurgência de homens e mulheres negras frente a todas as diversidades que foram impostas também se dá no campo literário e rasurando os padrões estéticos, linguísticos e semânticos autorizados pela elite letrada que um conjunto de escritores e escritoras negros vem desde o século XVIII criando espaços e construindo frestas na tentativa de deixar sua experiência autoral registrada em uma sociedade arrumada e estruturada na letra, presa no papel, hierarquizando todas as outras manifestações culturais que possuem o binômio oralidade-memória como meio de difusão. A literatura negro-brasileira hoje é um campo que vem fortalecendo cada vez mais a cadeia autoria, e editora e público leitor, e ganhando cada dia mais espaço dentro da academia e das escolas brasileiras, fruto de uma identidade dupla, quase indissociável, que é o lugar da autoria e ativismo, caminhando de forma coordenada seja para pautar temas comuns à experiência negra no Brasil, assim como recuperar autoras e autores que foram sistematicamente rasurados ou embranquecidos a esse compromisso de reelaborar outras representações se intensifica quando pensamos no lugar ocupado pelas mulheres negras na prosa brasileira. Por muito tempo, quando refletia sobre mulheres negras e espaço literário, o que emergiam, o que emergia era puros objetos análise presente nos romances nacionais, tais como Ismênia e Lucinda, Vítimas Algozes, Bertoleza e Rita Baiana, O Cortiço, Tia Anastácia nas obras de Monteiro Lobato, As Várias Mulheres de Jorge Amado, entre outras. Os corpos destas mulheres não eram seus, serviram a outros, todas tratadas como objetos, nenhum sujeito, nenhum afeto, nenhuma maternidade, nenhuma família, espelhando a pouca diversidade no campo literário brasileiro e sua ideologia mofada de um conjunto de autores brancos heterossexuais católicos e que tinham a região sudeste como ponto de partida e muitas das vezes como destino de seus imaginários. Resignificar narrativas antissexistas, antidiscriminatórias, está diretamente relacionado ao fazer literário de mulheres negras, que desde o século XVIII vem de maneira insurgente construindo mecanismo de eliminar as ou os mediadores e mediadoras de suas vozes, que insistem em contínuas formas de representações equivocadas, que não foram construídas pelas próprias escritoras negras, mas se cristalizou no imaginário nacional como uma verdade totalizadora e inquestionável, que é lugar dado à supervivência a uma trajetória de vida pouco interessante. Seu modo de dizer não serve, sua experiência tampouco tem algum valor. Diante de um quadro deste, como pensar em ser escritora negra?
Certa vez, Bell Hooks, feminista negra estadunidense, problematizou o lugar das intelectualidade feminina negra e que, nesse caso, chama atenção para as escritoras negras, numa sociedade arrumada e projetada para as questões materiais, como assimilar que seu fazer ativista, refletido na sua escrita, também é mais uma forma de enfrentamento ao racismo. As possibilidades de resposta são inúmeras, entre elas, devolver a humanidade a todos nós negros e negras, começando por nossos corpos, como bem sinalizou Conceição Evaristo. Dois pontos. As escritoras negras buscam inscrever no corpus literário brasileiro imagens de autorrepresentação. Criam, então, uma literatura em que o corpo mulher negra deixa de ser o corpo do outro como objeto a ser descrito, para se impor como sujeito mulher negra que se descreve a partir de uma subjetividade própria, experimentada como mulher negra na sociedade brasileira. Assim, como nos devolver representações de afeto, solidariedade, enfrentamento às imposições sexistas e racistas do cotidiano pelo direito à vida, revelando alegrias e dramas das mulheres negras que o cânone literário brasileiro desconhece e ignora, cabendo às mulheres negras escritoras esta incumbência. Essa autoria feminina negra desloca bruscamente e a intenção é esta mesmo, o desconfortável lugar de objeto para um empoderado lugar de protagonismo, tanto na representação de suas personagens, assim como na afirmação de um lugar de produtoras de conhecimento, construindo a partir do combate à discriminação interseccional que recorre em mulheres negras no Brasil e na diáspora africana, numa sociedade mais plural, transpondo inclusive a utilização desta língua, que diariamente é moldada a incorporar uso e sentidos de matriz africana que foram removidos do nosso lexo e da nossa memória, vão sendo incorporados ao fazer literário destas escritoras. Os primeiros registros da autoria negra datam do século XVIII, com Rosa Egipciaca, que ainda possui poucos estudos sobre sua biografia e obra. No século XIX, temos publicado nosso primeiro romance, Úrsula da Maranhense Maria Firmina dos Reis, em 1859. Porém, esta publicação não se revelou numa tradição romanesca consolidada do século XX. Ainda é reduzida o número de romancistas negras brasileiras, fenômeno que não ocorre com o gênero conto, pois nesta modalidade literária encontramos um número significativo de escritoras. Esta forma de narrativa concisa de revelar afetos e dramas negros tem se tornado um campo efervescente de produção desta nossa literatura negra brasileira, além do formato atrair. Também é preciso registrar que a presença dessas mulheres contistas aparece na forma de antologia, pois o mercado editorial brasileiro, que já registra as mudanças em termos de acolhimento destes textos, ainda está longe do ideal, o que, de certa maneira, conduz estas mulheres a publicações coletivas, às antologias como forma de se fortalecer e visibilizar sua obra, além de uma brecha de driblar as questões econômicas que demandam uma publicação individual. Este compromisso se revela dentro desta nova antologia, Olhos de Azeviche. 10 escritoras negras que estão renovando a literatura brasileira. Contos e crônicas que a editora Malé, de forma sensível e comprometida, uma vez mais se debruça em torno dos 20 contos, mergulhando no universo de 10 mulheres negras, ativistas, contistas e cronistas. Ana Paula Lisboa, Cidinha da Silva,
Conceição Evaristo, Cristiane Sobral, Esmeralda Ribeiro, Fátima Trinchão, Geni Guimarães, Lia Vieira, Miriam Alves e Thaís Espírito Santo. Convidam a você, leitora, e a você, leitor, a participar deste selfie literário, disseminando essas vozes para outros territórios. O desafio dessas autoras negras de diferentes gerações é que a produção escrita de sua autorrepresentação, assim como suas leituras de mundo a partir de suas singularidades de mulheres negras, possam alcançar mais leitores e leitoras através de imagens positivas, ampliando sua efetiva participação nos circuitos literários, nos espaços escolares e no imaginário de seu público.